Ok, antes de começar a série de respostas às perguntas feitas, eu queria fazer um agradecimento aqui a André Alcântara, que mandou um e-mail bastante longo a respeito das soluções que são apresentadas aqui no quadro, em que ela se preocupa com o fato de que as pessoas que vêm para aqui vêm nervosas, e muitas pessoas preferem dizer que não vêm porque ficam nervosas e vão ser muito criticadas, que às vezes os professores não têm compaixão das pessoas que estão aí. Eu queria agradecer porque isso nos serve de advertência, de alerta, porque a gente procura levar a coisa no tom de brincadeira. Mas a pessoa, quando se coloca numa posição assim meio defensiva, às vezes as coisas que a gente acha que é brincadeira não é levado para um lado ofensivo. Então, eu gostaria de pedir desculpas se alguma vez a gente deu essa impressão, e agradeço a Andréa por ter chamado a atenção da gente, que às vezes a gente passa um pouquinho do limite. Mas o espírito é esse, de brincadeira e de ajudar também. E vamos procurar nos policiar a esse respeito. Foram feitas também algumas sugestões aqui a respeito da maneira da logística do procedimento, que depois vou discutir com os meus colegas. Bom, agora, quem que quer falar primeiro? Está todo mundo querendo falar aqui. Tá bom, Paulo César. Tem uma pergunta que, na verdade, é para todos aqui do Rio, que é a seguinte: qual é a opinião dos senhores sobre o novo Enem? Que opinião os senhores têm sobre a última prova? Será que é assim que devemos ensinar? Bom, eu vou falar por mim, depois os outros, naturalmente, terão a sua opinião. Eu fiquei otimista quando foi divulgada a proposta do novo Enem com o seu programa. Tem até uma pergunta que chegou aqui no chat hoje, eu não tenho certeza de onde é que foi, perguntando quais são os tópicos que eu julgo essenciais de serem ensinados, levando em conta as nossas realidades, que a maior parte das escolas você tem um número limitado de aulas. Então, eu achei que o programa do novo Enem deu um balizamento adequado para isso, ou seja, dentro da realidade de alunos que chegam para o ensino médio, com uma diversidade de conteúdos, diversas matérias para aprender, dentro da nossa realidade de que certo ou errado, isso é discutível, mas a nossa realidade do ensino médio é que o ensino médio não é especializado por áreas. Outros países adotam outras soluções em que os alunos podem se concentrar, pelo menos no final do ensino médio, naquilo que eles têm mais interesse. Então, dentro desse quadro, eu achei que a proposta de programa do novo Enem foi uma proposta adequada e que poderia ajudar aos professores, principalmente aos professores da rede pública, para definir um programa factível que dê para ensinar com algum nível de significado, sem ser só uma dação de conteúdos. Bom, aí vieram as provas, né? Primeiro teve toda a atrapalhada lá da primeira prova, que vazou e criou problemas logísticos enormes aí para as instituições e para os alunos. E depois a segunda prova. E aí, a minha impressão, que era muito favorável, deixou de ser tão favorável assim. Eu achei a primeira prova do Enem, a tal que vazou, uma prova melhor concebida, no geral, em termos de distribuição de assuntos, do que a segunda, que foi uma prova muito concentrada em determinados
tópicos. Porém, essa primeira prova tinha várias imprecisões, tá? Vários erros, que acabam não atendendo ao propósito que ela pretendia, né? De fornecer um balizamento para o ensino médio. A segunda prova não teve assim tantos erros, imprecisões, mas ela se concentrou demasiadamente em certos tópicos, principalmente tratamento de informação, e acabou explorando pouco o conteúdo do ensino médio. E também não foi uma prova ideal. A esse respeito, eu convido vocês a lerem um artigo que foi publicado na revista do professor de matemática. Vou aproveitar para fazer propaganda da revista do professor de matemática. Então, aqueles de vocês que não são assinantes da revista do professor de matemática, deveriam ser. Tá? Tem mais, então, um endereço aí para quem não conhece, www.rpm, revista do professor de matemática.org.br. Essa revista está sendo distribuída é possível que vários de vocês recebam essa revista como parte do projeto da OBMEP, que está sendo distribuída para muitos professores da rede pública, mas a assinatura é extremamente acessível. Quanto é que é a assinatura anual, Wagner? 25, coisa de R$25 aí por ano, ou algo parecido, e altamente recomendável aí como um instrumento de apoio, tá, aí para vocês. Então, a RPM está no seu número 71, tá, e nesse número da revista está publicado esse artigo aqui, de autoria do Antônio Luiz Pereira e o Severino Toscano de Mello, lá da USP, que fazem uma análise da prova de matemática, tanto do Enem que vazou, tá, quanto do Enem que realmente foi realizado. Tá? Então, eu espero que essas críticas foram enviadas também lá para o INEP, para o MEC. Tá? Então, eu espero que a prova do próximo ano, essas boas intenções possam se materializar numa boa prova também. Eu queria acrescentar algumas coisinhas. Vocês repararam que a prova do Enem, ela é uma prova extremamente longa, 45 questões de matemática, e cada questão por si é também longa demais. Então, um texto enorme, que em geral não serve para coisa alguma, e isso desvia a atenção, certamente, do aluno e deixa o aluno mais nervoso, né? Porque é uma prova muito extensa para o tempo. Então, eu queria dizer o seguinte, que num certo momento, alguém disse que a matemática tem que ser contextualizada, que a matemática que serve é aquela matemática que é utilizada na compreensão do mundo em que vivemos. Não tenho nada contra essa afirmação, e a matemática sempre teve o seu aspecto contextualizado há 2000 anos. O que ocorre é que, nesses movimentos matemáticos, que são periódicos, há sempre uma radicalização. Quer dizer, alguém disse, não, é bom colocar questões contextualizadas, aí uma outra pessoa em seguida afirma que tudo tem que ser contextualizado. Ora, é isso que anda acontecendo. Só vale questão de concurso se for contextualizada. Isso frequentemente conduz a contextualizações artificiais, falsas, que são muito mais prejudiciais do que se fossem simplesmente abstratas. Aliás, faz parte da matemática também a descontextualização. Faz parte. A abstração é uma parte importante da matemática.
Quer dizer, é importante saber que 2 laranjas mais 3 laranjas dão 5 laranjas? É importante. Mas saber que 2 mais 3 é igual a 5 é um salto gigantesco adiante. Então, é preciso fazer questões contextualizadas? Sim, mas não é somente isso. Né? A matemática tem o seu aspecto abstrato, que é preciso que não fique fora do ensino médio. E dele decorre boa parte da sua importância. Quase. Então, eu discordo com essa tendência radical que tudo tem que ser contextualizado, senão não serve. Tá? Nem uma coisa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, não vamos fazer uma prova em que todos os enunciados comecem com calcule o valor de X, nem tampouco o exagero que estamos vendo hoje, em que tudo precisa ter uma roupa, muitas vezes artificial, vestindo uma questão que poderia ter um enunciado muito mais simples. Antes de que nós continuarmos, a Maria queria dar um aviso aqui de interesse de todos. Bom dia, pessoal. É sobre as diárias, a ajuda de custo que a gente paga a vocês. Este ano vai ser diferente. Eu não vou pagar aqui, como a gente sempre fez. Vai ser, o pagamento vai ser feito por ordem de pagamento no Banco do Brasil. Nós já temos o CPF, o nome de vocês, nós vamos já fazer isso, e vocês fiquem atentos ao e-mail de vocês, que quando tiver liberado, nós vamos avisar pelo e-mail, tá? Aí vocês, basta comparecer qualquer agência do Banco do Brasil com identidade CPF e retirar o seu dinheiro, tá? Eu não tenho como dizer quando isso vai ser feito agora. Não tenho a menor notícia sobre isso. E nem quanto tempo depois que a ordem for feita, quanto tempo depois vocês podem ir lá retirar. Geralmente são 30 dias, mas eu não sei dizer nada disso agora, porque ainda não foi nada feito. Então, tudo isso vai no e-mail. Então, por favor, fiquem atentos e leiam com atenção o e-mail, tá? Todas as instruções irão nesse e-mail. Isso serve também para o pessoal de fora. Não sei se eles estão vendo a gente agora. Estão vendo. Para o Brasil inteiro. Não tenho. Tem uma pessoa que está me perguntando isso várias vezes. Eu não tive como responder ainda, porque eu estou muito ocupada esses dias. Então, as perguntas que eu posso responder depois, eu vou responder depois. Então, não tenho informações ainda da data que essa ordem de pagamento será feita e nem quanto tempo depois que a ordem for feita, vocês têm prazo para retirar o dinheiro. Isso tudo vai ser explicado no e-mail. Então, fiquem atentos. Outra coisa, que nós fizemos uma declaração para vocês que levarem para a escola ou para onde vocês precisarem comprovar que estão aqui fazendo o curso. Quem não pegou ainda pode ir lá na minha sala pegar, a sala 205, tá? Só isso. Eu gostaria só de esclarecer que essas dificuldades que a Maria mencionou aí não são devidas a ela nem a nenhum de nós aqui. São exigências da fonte financiadora. Esse programa não é financiado pelo INPA, é financiado por uma instituição do governo pertencente ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e essa instituição esse ano resolveu impor uma série de dificuldades para dar uns cabelos brancos aí para Maria, que nós até que tomamos pouco conhecimento disso, a não ser as coisas que ela me conta, mas a pressão em cima dela é terrível. De modo que vocês desculpem, mas é a exigência do governo federal, não é nossa, não. Nós não estamos em Brasília, nem somos funcionários do Distrito Federal. Por isso. Luciano. Enfim, antes de eu ir para o quadro, tem uma pergunta aqui para mim, que eu vou aproveitar e vou responder junto com um pouquinho, alguma complementação da minha opinião sobre o Enem também. Então, a pergunta é a seguinte: você acredita que uma prova consegue medir precisamente
o nível de conhecimento de um aluno? Essa é outra pergunta que, pela maneira como foi formulada, é muito fácil de responder. A resposta é não. Especialmente por causa do termo que me ajudou aqui, precisamente. Já me ajudou bastante. Né? Uma prova vai medir precisamente o nível de conhecimento de um aluno? Não acredito que a prova meça precisamente o nível de conhecimento de um aluno. Eu, pessoalmente, em diversas ocasiões, eu fiz experiências sobre avaliações alternativas. Eu cheguei a colocar questões em prova que eram questões subjetivas. Cheguei, inclusive, a colocar uma questão que era assim: elabore uma questão que você acha adequada para esta prova e resolva. Qual foi o resultado disso? Olha, apareceram... O resultado disso foi o seguinte: apareceram algumas coisas bem interessantes, a gente conseguiu ver alguma criatividade interessante em alguns alunos, mas realmente, para a maioria dos alunos, foi uma questão que não me ajudou muito a medir. Mas eu continuo tentando fazer experiências desse tipo. Eu acredito que é útil a gente fazer avaliações subjetivas com os alunos. Eu acredito muito que a gente deveria procurar conhecer todos os alunos como eles chegam para nós, fazer uma avaliação inicial de quais são as necessidades dele em termos de matemática e depois avaliar ele no final do curso e ver o que evoluiu e o que pode melhorar. Mas é isso é extremamente difícil de realizar na prática. Então, eu acredito que a melhor maneira que a gente tem hoje de avaliar o quanto o aluno está aprendendo, evoluindo, etc., é fazendo prova mesmo. Então, nenhuma prova vai ser perfeita e tal. A preferência é por provas discursivas. A gente deve, na maior parte do tempo, na medida do possível, usar provas discursivas e ler o que os alunos escrevem para poder entender o que eles estão, que dificuldade eles têm, para a gente poder ajudá-los melhor. E é claro, as turmas são heterogêneas, você precisa ter uma noção disso, de que tem alunos seus que precisam de algumas coisas, outros de outras, mas você dá uma aula que é para todo mundo. Então, você precisa colocar elementos na sua aula para todos os alunos que estão presentes. Elementos para os alunos que têm mais dificuldade e elementos para os alunos mais avançados também, para você estimulá-los a evoluir e a pensar mais. Né? Esse, inclusive, é uma das dificuldades que eu tenho com provas como a do Enem. Eu acho a proposta fabulosa em uma série de aspectos, mas uma prova objetiva, de múltipla escolha, ela não consegue avaliar certas coisas que o Enem se propõe a avaliar, como, por exemplo, o espírito crítico. Isso está lá. Em outras palavras, mas está lá. Uma das coisas que o Enem pretende avaliar é espírito crítico. O que significa espírito crítico numa questão de múltipla escolha? Significa você ler vários textos, se deparar com uma situação e ter exatamente o mesmo espírito crítico sobre ela do que a pessoa que elaborou a prova, para você poder marcar exatamente a opção que ele escolheu. Né? Então, enfim, até que ponto isso realmente é espírito crítico. Então, é isso. É difícil se avaliar certas coisas com uma prova de múltipla escolha. A prova de múltipla escolha é objetiva. Você avalia aspectos objetivos. Você consegue avaliar se o aluno entendeu a definição de logaritmo ou não. Isso você consegue com uma prova de múltipla escolha. E é bom. É uma boa avaliação. É bom saber se o aluno entendeu a definição de logaritmo ou não. Mas tem outras coisas que a prova de múltipla escolha não é tão adequada. Então, na nossa prática, em colégios, eu acredito que nós devamos dar ênfase a provas discursivas para ler o que os alunos escrevem. Bom, eu vou aproveitar. Tem duas perguntas que apareceram sobre carbono 14, que vieram. Uma veio de Uberlândia. Não, de Uberlândia foi outra coisa, perdão. Uma veio de Minas Gerais e a outra veio do Paraná, sobre carbono 14. Eu vou comentar a primeira, até porque eu já fiz as contas aqui na calculadora.
pergunta é sobre um quadro, uma pintura, que quer se determinar se ela é falsificada ou não. Eu já não lembro o nome do artista, mas supõe-se que a pintura seja de um artista que viveu de 1632 a... Vermeer. 1632 a 1675. Tá? E você olha lá a presença de carbono 14, você vê que é 99,5% da quantidade presente em um material atual. Né? É a madeira? Eu não lembro se era a madeira da moldura. A moldura é meio complicado. Não, talvez seja a fibra. Não pode ser a moldura. Tem que ser algo que esteja realmente na pintura. Pode ser fibra da tela. Alguma fibra da tela e tal. Enfim, 95%. Como eu já resolvi durante a aula de ontem um exercício exatamente sobre isso, e você pode usar o mesmo método mais lento, mais cuidadoso que eu utilizei. Então, eu vou aproveitar para propor uma... Enfim, na verdade, eu vou fazer a conta do jeito que eu faço a conta, e aí fica também como sugestão vocês pensarem por que a conta que eu estou fazendo funciona. A gente conhece a meia-vida, né? Então, a gente estava vendo... Ontem a gente falou, se a meia-vida é, sei lá, T, em 2T, eu vou reduzir a quarta parte, certo? Se em T eu reduzo a metade, em 2T eu reduzo a quarta parte. E em T sobre 2? Eu vou dividir por raiz de 2, né? Em vez de dividir por 2, dividir por raiz de 2. Então, aqui eu quero multiplicar por 99,5, por 0,995, tá? Então, T não é bom, vou chamar de X mesmo. O que eu quero saber é o X que, se eu elevar meio a esse X, quer dizer, se eu colocar o expoente X aqui no meio, o meu resultado vai ser 0,995. E o que é esse X? Esse X é relativo à meia-vida. Quer dizer, esse X é o que eu tenho que multiplicar pela meia-vida para obter o tempo, a idade do material que eu estou analisando. Certo? Ou seja, se esse X for 1, certo? Esquece aqui. Se esse X for 1, eu estou falando da meia-vida. Certo? O tempo que demora para reduzir a metade. Então, se o X for meio, vai ser metade da meia-vida, etc. Então, é essa conta que eu faço. Eu fiz essa conta aqui. Eu fiz, mas eu não anotei. Ótimo isso. Eu fiz, o X deu alguma coisa, e aí eu multipliquei pela meia-vida, 5.570. Tá? Essa conta eu lembro. Eu fiz essa conta, achei o X. O X vezes o 5.570 deu 40, alguma coisa. Tá? Isso quer dizer o seguinte, esse quadro foi pintado aproximadamente 40 anos atrás. Né? Enfim, ou mais recentemente, porque o material da tela pode ter ficado morto um pouco antes de ser pintado. Né? Então, não dá para ter sido de 1632. Certo? Então, com certeza, é falsificado. É claro que se aqui desse 400, desse um pouquinho depois de 1675, eu teria que pensar em margem de erro. Eu teria que analisar que tipo de margem de erro a gente tem aqui. Agora, comparar 40 anos com 400 anos, a gente pode afirmar com uma margem de erro razoável que não dá. Essa pintura é realmente falsificada. Tá bom? Vai? Emenda? Tá, eu vou emendar então com a última pergunta que tem aqui específica para mim, que é a seguinte. Como explicar para um aluno do ensino médio o exercício 4 da lista de logaritmos? O exercício 4, então, é aquele do corpo. Eu vou ler o enunciado.
Quando um corpo aquecido permanece em um ambiente com temperatura constante, o corpo, tendo massa muito menor do que a do ambiente, não afeta a temperatura deste. A lei do resfriamento de Newton afirma que a diferença de temperatura entre o objeto e o meio que o contém decresce com uma taxa de variação proporcional a essa própria diferença. Acho que essa é a parte importante. Aí tem a situação do corpo da vítima, foi encontrado tal hora e tal, o médico mediu a temperatura, 1 hora depois mediu a temperatura de novo, e com isso você determina aproximadamente a hora da morte. Como explicar isso para um aluno de ensino médio? Repara que o essencial aqui é a informação do enunciado de que uma certa função do tempo, que nesse caso é a diferença de temperatura, ela decresce com uma taxa de variação proporcional à própria grandeza, à própria quantidade, nesse caso, à própria diferença. Isso é algo que você pode perfeitamente, dependendo da turma, você pode mencionar aos alunos que toda grandeza que tem essa característica, que tem uma variação proporcional a si mesma, ela vai seguir uma lei do tipo exponencial. Mesmo que você não demonstre esse fato formalmente para o seu aluno. Aliás, não são muitos alunos que estão preparados para ver uma demonstração formal, nem estarão interessados. No entanto, a aplicação prática disso é muito ampla, né? Existem muitos fenômenos para os quais isso é útil, e isso é uma informação que vai ser útil para ele, para a vida inteira dele, independente da área que ele vai seguir, né? Se ele for para a área biológica, medicina, obviamente isso vai ser útil para ele. Se ele for para a área de humanas, essa é uma informação que obviamente vai ser útil para ele também, para entender uma série de fenômenos relacionados à atividade dele, né? Então vale a pena, mesmo que você não explique detalhadamente a matemática envolvida, vale a pena você mencionar isso. Então, a gente explica desse jeito, a gente coloca o fato. Luciano, diga. Isso é um exemplo de contextualização importante, porque a maior parte dos livros, quando querem fazer dar exemplo de contextualização, inventam situações ridículas e absurdas, como já dão uma fórmula pronta. Ou então já dão uma fórmula pronta, que não serve para nada. É uma fórmula que ninguém sabe de onde veio e de onde partiu. Deixa eu só dar um aviso aqui. Tem um carro que tem que ser removido imediatamente. Placa LOF 2778. Pelo jeito não é daqui. Mato Grosso do Sul. De que maneira pode-se explicar o número de diagonais de um polígono usando o tema da aula de função quadrática, né, de progressão de aritmética de segunda ordem? Realmente o professor ou a professora reparou, né, já conhecia a fórmula que calcula o número de diagonais de um polígono, né? N que multiplica N menos 3 sobre 2, que é uma expressão quadrática, não é? Então deve ter tudo a ver com o que nós falamos aqui na aula, de fato. Então, imagina que dN seja o número de diagonais de um polígono que tenha N lados, imaginar qualquer coisa assim, não é? Então, para eu passar desse polígono que tem N vértices, digamos, vamos pensar nos vértices, tem N vértices para um polígono de N mais 1 vértices, portanto, eu vou acrescentar um vértice novo aqui, e o número de diagonais passa a ser dN mais 1, e eu quero saber, justamente, o número de diagonais desse polígono é igual ao número de diagonais do polígono anterior mais quanto? Né? Quando eu aumento um vértice, quanto eu ganho em termos de diagonais? Bom, em primeiro lugar, todas as diagonais antigas continuam sendo diagonais, né, do novo polígono. Então, o número total de diagonais do polígono novo, aquele que vai ter mais um vértice, portanto, ele vai ficar assim, ó. Então, quem já era diagonal, continua.
Então, eu preciso saber quantas diagonais novas eu ganho. Bom, em primeiro lugar, existia esse lado. Né? Então, esse lado, ele deixa de ser lado e passa a ser diagonal. Então, ele já ganhou uma diagonal aqui. Além disso, esse polígono ganhou todas as diagonais que partem do vértice novo. Essas são as diagonais novas. Quantas são as diagonais novas? Veja só. Eu agora tenho n mais 1 vértices. Não, esse vértice não forma diagonal com ele próprio, nem forma diagonal com os seus dois vizinhos. Então, se eu tenho n mais 1 vértices, tirando esses 3, sobram n mais 2 vértices. Portanto, nós temos n mais 2 diagonais novas. Portanto, menos 2. n menos 2 diagonais novas. Isso. Claro, então, que na sequência dos números de diagonais dos polígonos, o número de diagonais de um polígono de n mais 1 vértices é igual ao número de diagonais de um polígono de n vértices mais n menos 1. Isso daqui é o que me mostra que essa sequência é um polinômio quadrático. E aí o resto é só fazer as contas. Agora deve ser feita uma advertência com a voz grave e a cara séria de que isso é muito bonito, mas não é a melhor maneira de fazer. Claro, não estou estimulando isso, não. Não, eu sei que você não está estimulando, mas deve ser feita essa advertência. Olha, isso aqui a gente está fazendo, mas as progressões geométricas de segunda ordem não aparecem para ser aplicado para esse tipo de coisa, não. Porque isso aqui é muito mais natural você pegar cada vértice, ele pode ser ligado a todos os outros por diagonais, menos a si próprio e os dois de um lado e do outro. Então, n vezes n menos 3 sobre 2. Porque conta duas vezes. Porque conta duas vezes. Você conta de lá para cá e de cá para lá. É muito mais simples. Correto. Não, só respondi a pergunta. Uma outra, só para passar aqui para o professor Elon, por que na antiguidade havia tanto interesse em resolver o problema de encontrar dois números conhecendo-se a soma e o produto? Olha, esse problema tem assim 3.000 anos de idade, é um pouquinho mais velho do que eu. É uma pergunta. Sim, vai perguntar aos babilônios. Grande parte. Não, se eu falar sério. Antigamente, quando eu digo antigamente, eu me refiro à época dos tabletes babilônicos e também dos papiros egípcios. Havia um papiro famoso, que é o papiro Renda, que continha uma série de problemas, e também os tabletes que foram encontrados nas escavações do lugar onde hoje é o Iraque, que antigamente se chamava Mesopotâmia, que foi ocupada por sucessivos povos, porque é uma área fértil no meio de um deserto, caldeus, assírios. A Babilônia, na verdade, era uma cidade, não era um país. Mas, de qualquer modo, tinha esses problemas, esses tabletes e esses papiros continham coleções enormes de problemas. E os problemas eram quase todos, eu não me arrisco a dizer todos, porque eu não examinei com cuidado esses documentos, mas eram praticamente todos de natureza manipulativa. Faça isso, faça aquilo, ache dois números que já são os produtos, mas não tinha nenhuma contextualização. Eles simplesmente constituíam desafios, e nada mais do que isso, do que desafios. Agora, por que eles se interessavam? Porque os desafios interessantes. Eu quero chegar, duvido você achar dois números que já são. É verdade, tudo a matemática caminha desde aquele tempo movido pela curiosidade, né? Então, é a curiosidade de conhecer a soma e o produto de dois números, quais são eles. Então,
Há pessoas que acham essa situação desafiadora e curiosa e querem saber a desafiadora resposta. porque conduz a uma equação de segundo grau cuja solução não é tão imediata assim. E assim, cada vez que surge um problema novo, isso interessa alguém, é curioso e vamos descobrir a resposta. E a matemática caminha assim. No nosso livro Temas e Problemas Elementares, vocês vão encontrar uma série de problemas, e não só problemas, mas as explicações a respeito das teorias que levaram a esses problemas, e inclusive esse daí. Posso responder a pergunta? Sim, agora... Tem uma pergunta da Universidade Federal de Pernambuco sobre semelhança de figuras em geral. A pergunta é a seguinte: como se explica, está faltando um quê aqui, que quando colocamos uma moeda em cima de um retroprojetor, a sua imagem será uma figura semelhante, mas quando inclinamos o retroprojetor em relação à parede, a imagem deixa de ser semelhante. Como devemos agora outra pergunta: como devemos definir semelhança para que essa dúvida não apareça? Como prová-la? Tem outra pergunta parecida, é sobre a questão de por que é que duas parábolas são semelhantes. Bom, a pergunta referente ao retroprojetor pode ser explicada a partir de um cone que você intersecta com um plano. Se esse plano for o cone que eu me refiro é um cone de base, um cone reto de base circular. Se esse plano é perpendicular ao eixo do plano, então a interseção é uma circunferência. Ou melhor, no caso, se o cone for sólido, então é um disco. Né? A interseção é um círculo, se for perpendicular. Por quê? Porque a correspondência que a cada ponto dessa circunferência, ou desse disco, faz corresponder a sua projeção a partir do vértice do cone, é uma semelhança. Aí requer que nós definamos o que é que nós entendemos por uma semelhança. Quando eu vejo uma pergunta como essa, eu fico um pouco chateado, porque há vários anos eu escrevi um livro que se chama Medida e Forma em Geometria. E no fundo do meu consciência, do meu subconsciente, a minha enorme vaidade diz: todo mundo devia ter lido aquele livro. Como é que você faz uma pergunta se a resposta está no livro? Isso não tem cabimento isso. Todo mundo tinha que ler aquele livro. O livro se chama Medida e Forma em Geometria. Medida porque se trata de áreas e volumes. E forma porque trata de semelhança. Então a gente precisa saber o que é uma semelhança. Entre duas figuras. Eu tenho uma figura F1 e uma figura F2. Podem ser figuras planas ou figuras no espaço, são figuras. Uma semelhança é uma função de F1 em F2, que tem a seguinte propriedade: se eu pegar dois pontos x e y pertencentes a F1, esses pontos têm, pela função, imagens f de x e f de y. Ok? Então vamos imaginar aqui uma figura e outra figura aqui. O problema é do microfone, porque ele não precisa engolir o microfone para poder. Aí vai ficar entupido. Né? Então você tem F1 e F2. E você tem uma função aqui. Essa função se chama uma semelhança quando, mais precisamente, uma semelhança de razão R. Toda semelhança tem que ter uma razão, a razão de semelhança.
Então, chama-se uma semelhança de razão R quando a distância do ponto f de x para o ponto f de y é igual a R vezes a distância do ponto x ao ponto y. Quaisquer que sejam os pontos x e y. Quer dizer, se eu pegar um ponto x aqui e um ponto y, eles estão a uma certa distância, que eu represento por distância de x a y, que é o comprimento do segmento de reta que liga x a y. Esse segmento não precisa necessariamente estar contido na figura F1. Tem nada a ver o segmento de reta. O que interessa são os pontos x1 e y1. Quer dizer, perdão, x e y. Sei lá. Então, você tem aqui o f de x e aqui você tem o f de y. E a definição de semelhança diz que existe uma semelhança entre a figura F1 e a figura F2. Semelhança é essa, de razão R, quando existe uma função de F1 e F2 que tem essa propriedade. Quer dizer, altera as distâncias dos pontos pela mesma razão, multiplicando pelo mesmo número a constante R. Pois bem, quando você tem um plano que corta o cone, e esse plano é paralelo à base do cone, então a correspondência que a cada x desse círculo faz corresponder o f de x, que é a projeção dele na base, isso é uma semelhança cuja razão é exatamente a razão entre esse comprimento aqui e o comprimento parcial. Isso tudo são fatos elementares. Agora, se você intersecta o cone por um plano que não é perpendicular ao eixo, ou seja, não é paralelo ao plano da base, então você não tem mais um disco. A interseção é o que se chama uma elipse. Aliás, é por isso que elipse, hipérbole e parábola são chamadas de seções cônicas. A hipérbole requer, em sua definição, que você tenha um cone completo, que você tem um lado e o outro. Mas isso é outra história. Tá? Seções cônicas são elipse, hipérbole e parábola, porque são chamadas de seções cônicas porque são as interseções de um cone circular, de um cone reto de base circular com um plano. Então, por isso é que você tem essa situação. Agora, qual a definição de semelhança? A definição de semelhança é a definição bastante simples e fácil, que é essa. Uma semelhança é uma correspondência, é uma função entre duas figuras. Uma semelhança, duas figuras são chamadas semelhantes com razão de semelhança R, quando existe uma função que tem essa propriedade, que amplia ou diminui as distâncias pelo mesmo fator R. Amplia se R for maior do que 1, reduz se R for menor do que 1, e quando R é igual a 1, a semelhança se chama uma isometria. Muito bem. Agora a pergunta. Tem outra pergunta que diz assim: por que isso choca, né? Por que duas parábolas são sempre figuras semelhantes? Dá a impressão, tem-se à primeira vista a impressão, e muita gente tem essa impressão na segunda vista, na terceira vista, na enésima vista, que existem parábolas mais abertas e parábolas mais fechadas. Então, me chega aqui o professor Wagner e diz que duas parábolas quaisquer são semelhantes, são figuras semelhantes. Como é que uma coisa como essa pode ser semelhante a uma coisa como essa? Na verdade, esse pedaço aqui da parábola não é semelhante a esse pedaço. Nós estamos falando não num pedaço de parábola. Estamos falando numa parábola inteira. Então, a parábola inteira, quando você tem a parábola inteira, essa parte aqui é semelhante a esse pedaço aqui.
da parábola. E duas parábolas são sempre semelhantes porque você tem que olhar para ela como um todo. E como é que a gente prova isso? É muito fácil. Eu olho para a parábola mais simples que você pode imaginar, que é a parábola, que é o gráfico da função y igual a x2. E olho também para outra parábola que parece não semelhante a essa, que é a parábola y igual a x2. Essas duas parábolas, a branca e a vermelha, são semelhantes? São. Porque, veja bem, eu estou desenhando aqui um pedaço da parábola. A parábola se estende mais para cima. A semelhança que existe entre essa parábola e essa aqui não transforma esse pedaço aqui nesse, porque esses dois pedaços não são semelhantes. Né? A semelhança é simplesmente uma função do plano todo. Eu vou definir logo a semelhança no plano todo, porque depois a gente restringe essa função à parábola, que leva um ponto xy no ponto x sobre a, y sobre a. Essa é uma semelhança extremamente particular, que é o que se chama de homotetia. Você tem um centro de semelhança, que é a origem, que fica fixo, e você multiplica as coordenadas pelo mesmo número, no caso 1 sobre a. Quando você toma essa função leva a parábola y igual a x2, vamos representar assim essa parábola, assim, informalmente, vai ser transformada por essa função na parábola y igual a x2. É só fazer a conta que imediatamente você vê isso. Aí você diz, bom, mas você está mostrando só que essa parábola particularíssima aqui é semelhante a essa outra parábola bastante particular também. E as outras parábolas? Ora, uma parábola, a equação dela é a equação do tipo y igual a x2 mais bx mais c. E a gente sabe que a semelhança consiste simplesmente, se você quer transformar uma parábola todas as parábolas são semelhantes à parábola y igual a x2. Se você tiver outra parábola, que eu vou desenhar aqui do lado, que eu simplesmente, para transformar essa parábola nessa aqui por uma semelhança, eu simplesmente faço um deslocamento, uma translação, que é um caso extremamente particular de semelhança, que é uma isometria, põe essa parábola, converte aqui, nessa altura, e depois outra translação vertical, de modo que a parábola vermelha vai ficar aqui, e eu reduzo ao caso anterior. Ficou claro isso? Porque se eu pegar uma parábola que não está nessa posição, por meio de uma translação horizontal, seguida de uma translação vertical, eu coloco essa parábola aqui nesse ponto, nessa situação. E aí ela fica da forma y igual a x2. E eu já mostrei que y igual a x2 é uma parábola semelhante a essa. Então, duas parábolas quaisquer são figuras semelhantes. Tá certo? Embora não pareça. Outra pergunta é qual a origem histórica das matrizes. Eu sou realmente a testemunha ocular da história. Qual a origem histórica das matrizes? Curioso é o seguinte, as matrizes sempre existiram como os coeficientes de um sistema de equações lineares.
Você tem um sistema de, digamos, 3 equações com 2 incógnitas, um sistema de 5 equações com 6 incógnitas. Tem vários tipos de sistema de equações. Se você olhar para os coeficientes, esses coeficientes formam uma matriz. É muito mais interessante estudar, pelo menos parecia aos nossos antepassados, que era muito mais interessante estudar os sistemas em que o número de equações é igual ao número de incógnitas, e mais do que isso, os sistemas cujo número de equações, além de ser igual ao número de incógnitas, admitiam uma única solução. Os chamados sistemas determinados. E isso é uma coisa que é uma crença que existia há 300 anos atrás, mas até hoje os nossos livros elementares desprezam, incrivelmente, desprezam assintosamente o sistema de equações que tem mais de uma solução ou que não tem solução. Os sistemas que têm mais de uma solução são muito mais interessantes do que os sistemas que têm uma única solução. Por quê? Porque eles dão origem a vários tipos de problemas, achar quais as soluções que satisfazem tais e tais condições. De qualquer modo, eu estou divagando bastante. É que o curioso é o seguinte: os determinantes que são derivados de uma matriz surgiram antes da matriz. Espera aí, como é que pode os determinantes surgir antes da matriz? O determinante é determinante de uma matriz. Bom, não surgiram antes. O estudo dos determinantes precedeu o estudo das matrizes em si. Começaram com os determinantes. Leibniz, no hemisfério ocidental, e o japonês Zeki, né, sei lá o nome, porque é difícil saber como era o nome dos japoneses antigos, não se dá para saber, não, porque eles não usam letras, eles usam aquele símbolo, e cada um lê aquele símbolo de uma maneira. Cada geração lê de uma forma. O importa é exatamente a vantagem dos símbolos. Os símbolos foram inventados, a escrita chinesa, os japoneses copiaram a escrita chinesa, ela é simbólica, cheia daqueles símbolos, exatamente porque as pessoas falavam línguas diferentes. Mas ele dizia, se fazia um desenho que significava uma casa, cada um que lia aquilo ali lia de uma forma diferente. Dizia casa, o outro dizia house, o outro dizia maison, o outro dizia como é que é em chinês, mas não importa como é que ele dizia. Não importa como é que ele dizia, o que importa é que todo mundo sabia que aquilo era uma casa. Então essa é a grande jogada da escrita chinesa, que a gente acha que é horrível, mas se nós tivéssemos 2 bilhões e tantos de habitantes, a gente não ia achar tão horrível assim. Bom, então a origem dos determinantes é essa resolução do sistema. E a origem das matrizes veio depois, porque para estudar os determinantes você tem que estudar as matrizes, etc. Bom, chega de falar, já falei demais. Tem algumas perguntas aqui sobre trigonometria. Então, deixa eu ler as perguntas, eu respondo de uma vez só. Então, uma delas é qual seria o melhor momento de ensinar trigonometria no ensino médio? É uma pergunta. Outra podemos justificar o uso do triângulo retângulo na trigonometria, começando pelo ciclo trigonométrico, mostrando suas linhas e, a partir daí, justificando as razões. Então, primeira coisa, eu acho que o ensino de trigonometria devia estar na primeira série do ensino médio, por várias razões. Primeiro, porque dá continuidade à geometria, uma oportunidade para continuar a geometria do ensino fundamental. E é necessário fazer isso sempre. Tá? Segundo, porque a parte relativa, principalmente a razões trigonométricas, é útil para outras disciplinas, o que serve para o aluno perceber a importância da matemática em disciplinas como física, por exemplo. Tá? Então, isso deve ser Agora, mais importante aí do que quando fazer, não, isso é importante também, mas é importante também como fazer. Tá? O ensino de trigonometria, a maior parte dos livros didáticos, enfatiza as coisas que não são as mais importantes. Então, tem os alunos, inclusive, na primeira vez que nós realizamos esses cursos, nós fizemos uma enquete com os professores para saber
que tópicos eles gostariam que a gente fizesse. Um deles foi análise combinatória e o outro, para nossa surpresa, foi trigonometria. Tá? Exatamente porque o ensino que, em geral, tem nos livros, com o acúmulo de equações complicadas, de identidades complicadas, faz com que o tópico fique muito mais complexo para o aluno do que realmente precisa ser. Tá? Então, e, por outro lado, acaba não se dando ênfase nas coisas mais importantes. Então, a maior parte dos livros deixa uma confusão muito grande com a noção de radiano, por que você usa radiano para medir arco, do papel das funções trigonométricas, como para modelar fenômenos periódicos, do próprio conceito de função periódica. Tá? Aliás, deixa eu aproveitar, tem uma pergunta também que me pergunta se essa função aqui é periódica. Pergunta se essa função aqui é periódica. Deixa eu simplificar, a função que é um pouquinho mais complicada, mas sendo de x2 é uma função periódica ou não? E essa outra, sendo de 3x mais 5 é uma função periódica ou não? Então, como é que você verifica se uma função é periódica e calcula o seu período, se for o caso? Tá? Isso é uma coisa que os alunos deveriam aprender a calcular o período de uma função como essa e não decorar simplesmente uma fórmula para esse período. Então, a gente sabe que a função seno é periódica. Né? Então, para que essa função g seja uma função periódica de período P, a gente deve ter g de x mais P igual a g de x para todo x. Mas isso significa que seno de 3 vezes x mais P mais 5 igual a seno de 3x mais 5 para todo x. Tá? E agora a gente emprega a propriedade que nós vimos da função seno. Tá? Quando é que o valor desse argumento aqui do lado esquerdo, tá, vai ser igual ao valor do seno do argumento aqui do lado direito para todo x. É preciso que essa diferença seja o quê? Um múltiplo inteiro de 2π. Tá? Então, a gente deve ter 3x mais 3p mais 5 deve ser da forma 3x mais 5 mais 2kπ. Tá? E isso, novamente, tem que valer para todo x. Tá? Quando você faz isso aqui, 3x mais 5 cancela, tá? E a gente realmente obtém uma expressão para P que não depende do valor de x. Tá? Então, daqui a gente obtém que P é igual a 2kπ sobre 3. Tá? Portanto, 2kπ sobre 3 é um período dessa função, e normalmente quando a gente fala o período, a gente quer dizer a menor determinação para k igual a 1, que vai ser 2π sobre 3. Tá? Então, essa função é periódica e o período dela é 2π sobre 3. Você faz a mesma coisa aqui, tá, para a função seno de x ao quadrado, você vai obter x mais p ao quadrado igual a x ao quadrado mais 2kπ. E aí, x2 mais 2px mais p ao quadrado igual a x2 mais 2kπ.
O x2 cancela, mas você obtém aqui uma igualdade em que o valor de P depende do valor de x. Tá? Então, não existe nenhum valor de P que vá funcionar para todo x. Tá? Então, essa função que está aqui não é uma função periódica e a de baixo é. Tá? E, finalmente, rapidamente, para responder a pergunta do Daniel. Daniel perguntou se eu acho uma boa ideia começar pelo ciclo trigonométrico, para, a partir daí, falar das as linhas e as razões. Tá? Então, essa é uma maneira muito, talvez, sintética, elegante, tá, de fazer, tá? Mas não é uma boa maneira didática. Tá? Você começar do geral, tá, para o particular, oferecer para os alunos uma teoria geral que englobe todos os casos particulares, tá? Dá origem a apresentações normalmente elegantes, sintéticas dos conteúdos, tá? Mas não são boas didaticamente porque não correspondem à maneira como esses conteúdos foram desenvolvidos. Tá? Então, eu acho que a maneira ideal é fazer o resgate das razões trigonométricas que o aluno deve ter aprendido no ensino fundamental, revisar isso aí, tá? E depois fazer a generalização para o ciclo trigonométrico. Paulo César, vou ter que cancelar a sua palavra. Porque você tem um avião a pegar, você e o Wagner. Então, o avião não vai esperar por vocês. Então manda abraço, vão embora. Não, você já está quase... Tem uma última pergunta aqui de Pernambuco, que diz que a forma como vocês têm apresentado os assuntos é extremamente motivadora, etc. Parte das propriedades fundamentais para construir as ferramentas utilizadas para resolver problemas práticos. E continua a falar, e em seguida diz assim: mas o preço disso é o tempo gasto, normalmente muito superior ao tomado pela abordagem dominante, tendo até que sacrificar alguns assuntos elencados para o vestibular. Bonito, né? Em resumo, o que ele quer dizer? Que, antes da pergunta, né? Que falar em história da matemática, falar em aplicações e tudo mais é uma perda de tempo, porque ele tem que preparar os alunos para o vestibular e tornar a aula mais interessante, então tem que sacrificar alguns assuntos. A pergunta é: até quanto devemos sacrificar a abrangência dos assuntos em prol de uma maior profundidade e, portanto, uma maior motivação e assimilação dos assuntos pelos alunos? Então, a pergunta é essa, né? Quer dizer, ele pensa que, tornando a aula mais interessante, buscando aplicações e tal, ele está perdendo o tempo de treinamento, né? Então, até que ponto ele deve se dividir nessas atividades? Bom, exatamente isso que é ser professor, na minha opinião. Não é? Quer dizer, se você quer simplesmente treinar o aluno para uma determinada coisa, ou se você quer fazer com que ele aprenda a raciocinar e conheça a beleza, né, da matemática, você tem assim, duas atitudes e achar um ponto, um meio termo disso, né, é função, evidentemente, de cada professor. Nós somos exatamente isso. Muito bem. Então, com isso, eu acho que nós encerramos as nossas atividades de hoje e, consequentemente, as atividades desse período. Nós vamos reunir outra vez em julho, se conseguirmos financiamento, porque as coisas estão difíceis. O diretor do INPA me prometeu que vai dar o maior dos seus esforços para que as despesas com esse programa, que inclui 26 cidades do país, o financiamento seja feito por meio do orçamento do INPA, e então a gente não fica dependendo de ficar batendo de porta em porta pedindo dinheiro.
que a gente pede com grande antecedência, mas o pessoal não resolve as coisas direito. Mas, de qualquer modo, esperamos que em julho a gente possa se reunir outra vez. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que a nossa esperança é de que vocês tenham sido motivados pelas coisas que nós dissemos aqui, motivados para ler o livro, porque a aprendizagem através da leitura de um livro é realmente uma coisa que vale a pena. Leva à reflexão, e queria dizer que esse livro tem continuação, que são o livro volume 4, que é Soluções de Todos os Problemas, e o livro dois livros chamados Temas e Problemas, e o outro se chama Temas e Problemas Elementares. Esses temas e problemas, tanto um quanto o outro, o elementar, se refere aos últimos anos do ensino fundamental. Tanto um quanto o outro, as soluções dos problemas são precedidas de explicações a respeito das matérias neles tratadas. Muito obrigado e até a próxima.